Olá, pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos, tudo Ricardo, bem. queria falar um pouco sobre o nosso prefeito, o JHC. O JHC está em Brasília, lá, nessa questão. Morando lá em Brasília. Morando, né? Há Ver alguns meses. se a tia vai ou não vai para o STJ, que a gente toda semana é para decidir isso, ainda não se decidiu. Mas o fato é que ele acabou se aproximando um pouco da base do presidente Lula. O JHC atualmente é do PL, partido do Jair Bolsonaro, já foi do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, hoje é do PL, e agora cogita-se, né? Fala-se dos bastidores políticos, se fala muito nos bastidores políticos, né? Que o JHC poderia sair do PL e migrar para a base do presidente Lula. Qual impacto isso acarretaria na eleição do ano que vem para o JHC? Isso muda alguma coisa? Carlinhos, eu acho que se fosse em outros tempos, teria um impacto grande, essa mutação, né, partidária. E lembrando que o JHC mudou de partido do PSB para o PL durante a campanha presidencial. Isso exatamente. Né? Ou seja, foi num momento grave da nação, só que ele viu, imagino, oportunisticamente, a possibilidade do Bolsonaro ganhar a eleição. E ele já tinha essa ligação histórica com os meninos, os 3 meninos, né, do capitão, né? Enfim, e ele terminou indo para o PL. Veja só, hoje os partidos, de forma geral, e por culpa deles próprios, estão tão desmoralizados, tão sem identidade, que eu não creio que isso vai ter impacto nenhum. Você vai dizer, olha, o bolsonarista raiz aqui, se ele for para o PSB, vai estrilar, vai ficar raivoso. Vai não, vai, mas passa. Na verdade, acho que o JHC é mais beneficiado por um sentimento anti-Calheiros ou anti-Paulo Dantas do que qualquer outra coisa. Entendi. Né? E, obviamente, ele tem seus méritos na comunicação, ele faz essa comunicação direta com segmentos crescentes da população nas redes sociais e faz com muito sucesso. Ele é um ótimo comunicador. Não vou nem avaliar a gestão dele, que tem, sim, alguns pontos extremamente positivos, como tem negativos. A educação é um desastre. A educação de Maceió hoje é um desastre. E o pior, não se altera, não há expectativa de que isso possa melhorar no curto prazo. Se ele for para o PSB, porque agora voltou de novo, né, essa possibilidade dele de ir para o PSB, o João Campos vai assumir, né, a direção do PSB de novo, e é o grande nome do PSB, e eles são muito ligados, são contemporâneos, são jovens, lacradores de redes sociais. Mesmo estilo. Mesmo estilo, né? São bons nessa comunicação direta, são jovens, e isso ajuda muito, né? Esportistas, tudo isso termina tendo um peso para a população. Aí você pega os partidos tradicionais, né? O PL, quem é esse personagem presidente do PL, um personagem absolutamente desprezível, né? O MDB, que é um partido grande, é da base do governo, 40% dos deputados federais do MDB defendem a anistia, a turma lá do 8 de janeiro, né? No principal estado do Brasil, o principal pelo porte da economia, São Paulo, o MDB é bolsonarista. Ou seja, os partidos perderam completamente a identidade, porque é Baleia Rossi, né? Ou Cetáceo Rossi, como você gosta de chamar, né? Enfim, na fila do pão, né, político. É um personagem significante. Esse cara é o presidente do MDB hoje. Eu falo do MDB porque o MDB é um partido enorme, né? Aí você tem o PSD, do Kassab. O que é o Kassab? O Kassab, ele se autodefiniu quando da fundação do PSD, de forma, entre aspas, honesta, né? Não sou de direita, não sou da esquerda, não sou de centro, não sou de baixo, não sou de cima. E até hoje procuro a posição geográfica do PSD, partido no qual o JHC quase ingressa. Não ingressou porque havia necessidade de um entendimento com o Rui Palmeira, que nisso o Kassab até manteve. Não, tudo bem, a gente aceita, mas você vai ter que se entender com o Rui. Rui disse, se ele entrar, eu saio, né? E o PSD vai parar na mão de Dantas, que não assumiu até agora, porque o Rui tem cumprido um papel interessante de oposição na Câmara. Ele não quer, neste momento, descarnar ainda mais o Rui, que já teve uma votação muito baixa, apesar de que, repito, tem cumprido um papel extremamente importante. Não creio que uma mudança partidária do JHC vai ter um efeito no eleitorado. O eleitorado está, lamentavelmente,
Eu digo lamentavelmente que os partidos ainda têm sim uma importância política. O que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Lamentavelmente estão se lixando os eleitores de forma geral para os partidos. E os partidos têm culpa direta nisso. Não é? Você está vendo aqui uma disputa, né, interna do PT aqui no estado de Alagoas, uma disputa pela presidência, pela direção do partido. Os caras estão filiando quem passa pela rua, você quer se filiar aquilo. O que é lamentável. Repito, não é o caso de pedir identidade ideológica, de jeito nenhum. O PT, a proposta, inclusive, era de um partido de massa, mas sim de um certo critério. E esse critério foi se diluindo e desaparecendo e sumindo, né? De tal maneira que nem mesmo os partidos de esquerda, os que restaram, né, têm esse autorrespeito que é devido, imagino, aos partidos. E aí a gente vai ver, não vai ser por causa de mudança de partido, de legenda, que JHC vai encorpar ou vai perder uma parcela do seu eleitorado. Então, vou pegar essa sua última frase, encorpar ou perder. Teve um post seu essa semana, falando da possível mudança de secretarias do JHC, defendido por uma turma que você classificou como caudistas. Mas eles são caudistas, né? De caldinho não, né? Ou de cauda, né? Ou de caudas. Essa turma que quer que o JHC faça uma mudança estratégica na secretaria, visando a eleição do ano que vem, imagino eu, trazendo algumas lideranças do interior. Isso é verdade? Você já tem essas informações? Olha, veja só, isso tem sido reiterado dentro da equipe do próprio JHC e não repercute mais, porque o JHC, como a gente disse, ele praticamente não para aqui em Maceió desde que foi reeleito, né? Ele foi para Brasília. Tem a história da doutora Marluce Caldas, procuradora, que, imagina-se, esteja na iminência de assumir uma vaga no Superior Tribunal de Justiça, e me parece que ela tem qualificações para isso, independentemente do sobrinho, né, ou do irmão. Ela é irmã do João Caldas, né? Mas, independentemente disso, essa questão é discutida internamente. Eu citei nessa postagem, inclusive, o Júnior Leão, que ele não vai dizer isso publicamente, né? Júnior Leão é aquele ex-deputado da Babá, que tem uma babá na Assembleia Legislativa. O Carlinho adora lembrar essa história. É impressionante, adora lembrar essa história, só porque é de Arapiraca também. Mas vamos lá. O fato concreto é que ele já tem buscado alguns personagens do interior, né, para a sua base. James Ribeiro foi prefeito de Palmeira dos Índios, já está na equipe dele, né? Um cargo de assessoria. É engraçado, não tem ninguém assumido secretaria, né? O Júnior Damaso também, né, que foi candidato Marechal 232 vezes, né, a prefeito de Marechal. 4 vezes, mais É mais ou menos, tá próxima a conta, né? E enfim, e também já está na equipe. Outros virão ou irão para a equipe de JHC. E é engraçado essa história de Marechal, né? Porque já tinha lá o Cristiano Mateus, primeiros teus, já estava lá, né, no grupo de JHC. Até onde isso vai acontecer? O Celso Luiz é um nome citado muito, né? O Celso, já falamos, ele foi um personagem humilhado, né, no MDB. Nossa, eu fico impressionado com aquela história. Mas, enfim, acho que toda cidade do interior, ela tem uma faixa de 30%, vamos lá, de 30% a 40% de oposição. O desafio do JHC é pegar esses 30%, 40% e levar para ele. Porque Maceió está muito evidente, o cara que teve 83% dos votos na capital, ele é absolutamente um protagonista do ponto de vista eleitoral, né? E na gestão dele não tem acontecido muita coisa desastrosa, né, ou de escândalos que tirem ele, né, da competição. Repito, tem ali um problema seríssimo, que é a educação. A educação municipal e continua sendo. Não estou defendendo que se mude o secretário, não. Até porque eu entendo que uma secretaria de educação só dá certo se o prefeito ou o governador, seja quem for, assumir aquilo como prioridade. Não adianta botar quem for. Se o prefeito, o governador, o comandante, né, o gestor geral, não assumir aquilo como prioridade, não adianta, porque não avança. E é o que, muito evidentemente, acontece em Maceió. JHC, que tomou a saúde, né, a questão da saúde, porque era uma demanda, né, de pesquisa qualitativa, saúde. A educação, infelizmente, ainda não é. E não é só aqui em Maceió, não é no Brasil todo.
quando foi, a gente entrevistou aqui o Marcelo Beltrão, né? Quando a população decidir que a educação tem que ser tratada com o mais absoluto respeito, aí os governantes mudam para encarar essa responsabilidade. Perfeito, Ricardo. Então eu vou para a minha dica cultural e tem a ver com essa última frase que você falou da educação, né? Eu não costumo muito falar de séries ou livros que estejam na crista da onda, porque ele já tem publicidade o suficiente para... Mas essa... Eu gosto dessa lógica. Deixo que a poeira baixe, né? Mas essa me chamou a atenção, impactou, porque é um problema da sociedade como um todo. É um primeiro produto que eu vejo, é uma série de TV que aborda essa questão, a chamada machofobia, incels, tem vários nomes, que são crianças criadas com essa aversão a mulheres ou à volta do machismo, isso incentivado por influencers, tal dos influencers, né? Que são os chamados red pills. Todas essas tecnologias Você novas. Você diria que são imbecis? Imbecis. Seguindo imbecis. Red pill é até bonito, né? Para isso. O nome da série é Adolescência. São 4 episódios. Está no Netflix. Netflix é um lugar onde você tem aquelas séries e meio que plastificadas e tudo mais, mas essa realmente... Mas tem algumas boas também. Exatamente. Né? Black Mirror, acho. A Black Mirror que vem para a 7ª temporada, inclusive. Tô doido para que comece. A Adolescência é diferente, é impactante, não é um programa prazeroso, você não vai ter prazer em ver, porque é aquela coisa que dói, que mexe. Então, mas às vezes é importante você ver algo que lhe modifique de algo, pelo menos que abra os seus olhos para uma realidade. E é totalmente ligado à questão da educação escolar e tudo mais. Parte de uma tragédia, lá de um assassinato numa escola, que é uma coisa, infelizmente, cada vez mais usual e normal. Antes restrita só aos Estados Unidos, mas hoje no mundo todo. E aí vem toda... E lá continua sempre, né? A vanguarda da criminalidade americana. É isso. Adolescência no Netflix. E a sua, Ricardo? Gostei, viu, Carlinhos? A sua dica aqui. Eu tenho visto alguns comentários, eu confesso que com restrições, até por isso, né? Você disse, né? Normalmente são as séries, né? Elas são muito arredondadas, né? E parece que não é esse o caso, né? Ela só um detalhe, ela é feita toda em primeiro plano. Não é uma técnica cinematográfica, ela parece um documentário, parece alguém gravando. Alguém pode estranhar que ela não é feita daquela forma usual, mas acaba sendo interessante. Vê-la aí. Olha, a minha dica é esse livro aqui, Conflitos no Oriente Médio, é do Paulo Uranga. Esse é um personagem muito premiado, inclusive por documentários que ele produz, né? Uma breve história do fim do Império Otomano aos dias de hoje. É extremamente didático e detalhado, apesar de ser um livro fino, né, um pequeno livro, ele traz a história ali desses conflitos desde o fim do Império Otomano, né, e o Oriente Médio pertencia ali todo ao Império Otomano, que se desfaz definitivamente após a Primeira Guerra Mundial, e é uma coisa fundamental para a gente entender o papel da Inglaterra e da França na geração ou no aguçamento desses conflitos. França e Inglaterra têm um papel direto. O surgimento do Estado de Israel, e aí por motivos vários, e eu acho discutível, enfim, tem gente que acha que não devia ter se criado o Estado de Israel. Eu acho que muito dificilmente isso não aconteceria após a Segunda Guerra Mundial. Não se pode negar o genocídio pelo próprio genocídio, e de fato você tem a morte de judeus por serem judeus, né? Enfim, é importante entender isso. Agora, como as grandes potências atuaram para que os conflitos eles se acirrassem cada vez mais. E hoje só tem um jeito. A gente está vendo, né, um massacre, né, do Estado de Israel. Né? Você tem um primeiro-ministro que é um assassino, é um criminoso, um assassino, o Netanyahu. Né? Como as grandes potências podem e devem atuar para resolver aquilo? Não tem alternativa. Ou a ONU, que infelizmente perdeu, né, a sua autoridade, né, como a Liga das Nações perdeu, né, depois da segunda, antes, né, ali da Segunda Guerra Mundial, né, depois que
Alemanha e Itália saem da Liga das Nações, e aí você tem uma deterioração, né, do continente europeu, que vai para o conflito da Segunda Guerra. Lembrar que as grandes guerras elas aconteceram sempre no território europeu, né? E assim, não tem jeito. Ou as grandes potências atuam ali para pacificar, e isso tem que ser uma pacificação neste momento pela força dessas potências, ou vamos continuar o massacre. O ódio ali está muito espalhado e disseminado, né? E olha, não dá mais para se tolerar a morte de 30, 40 mil pessoas numa zona ali como, enfim, a faixa de Gaza, fazendo de conta que a gente não tem nada a ver com isso. A humanidade tem. Vale a pena. Pablo, é Paulo, né? Uranga, Conflitos no Oriente Médio, uma breve história do fim. Ótimo, viu? É um livro excelente, detalhado e explica bem razoavelmente o que ocorreu nesses 100 anos. Ele estava com você quando você pegou, estava esperando você terminar para ver o seu veredito. Lerei. Grande abraço, Ricardo. Um abraço. Grande abraço, pessoal.